Fala galera, aqui na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre carreira na área de programação. Então galera, na área de programação, falar de carreira é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque hoje em dia as empresas elas criaram algumas trilhas de cargos muito específicas para cada contexto. Mas a gente vai tentar explorar um pouquinho aqui. Então, se a gente for tentar começar a explicação lá de baixo, então a gente olharia para o estagiário, né? Então, como é que a pessoa consegue um estágio na área de programação? No geral, pessoal, é muito comum que algumas empresas ainda peçam para a pessoa estar cursando uma faculdade ou algum curso técnico, algo do tipo. E aí, então, esse estágio ele tem aí uma duração máxima, se não me engano, de 2 anos, durante o período que você está na faculdade e você não pode estar muito próximo de concluir o seu curso também, porque esses 2 anos você tem que estar dentro da faculdade. Mas eu colocaria então o primeiro cargo na área de programação como um estagiário. Alguns tópicos que você precisa conhecer ali para conseguir um estágio é um básico de programação, então um pouquinho ali de conhecimento sobre lógica de programação, alguma coisa básica ali sobre orientação a objetos já deve te garantir aí um estágio na área. Em questão de valores, pela pesquisa que a gente fez, consta aí que um salário comum de um estagiário aqui no estado de São Paulo, ele vai acabar variando aí de uns R$ 1.200, chegando até ali próximo de uns 2.000 e alguma coisa, né? O que é bem interessante para algumas pessoas. Bom, indo para frente, então, o estagiário ele pode se tornar um desenvolvedor júnior, né? E aqui já entra a primeira diferença. Por quê? Algumas empresas chamam de desenvolvedor júnior, outras empresas chamam de engenheiro de software júnior, outras empresas chamam de analista programador, analista desenvolvedor, então e por aí vai, né? Então assim, a gente tem uma infinidade de títulos, mas pensando numa posição júnior de programação, no nosso entendimento, para você se tornar uma pessoa júnior, você precisa ter um conhecimento melhor ali sobre orientação a objeto ou programação funcional ou front-end aí baseado na trilha que você está começando, um conhecimento mais legal já sobre lógica de programação, algum conhecimento aí sobre banco de dados ou sobre HTML, CSS, dependendo da trilha que você quer trilhar aí nesse sentido. Mas, assim, quais caminhos são esses que eu estou falando? Então, só para a gente entender e ficar mais claro aqui, na programação existem 2 grandes caminhos assim que o pessoal pode trilhar. O caminho do bem. Então, existe o caminho do back-end e o caminho do front-end. Mas aqui, o que é um back-end e front-end? Então, o front-end é tudo aquilo visual que você está enxergando. Então, se a gente pensar num site, por exemplo, o front-end ele é o rostinho do site. Ele é os botões, as grids, as telas, né, as imagens que aparecem. Então pense você que existe um programador específico para criar essa parte visual do site. Por sua vez, o back-end é tudo aquilo que está nos bastidores. Então quando você clica para salvar alguma coisa no site, o que vai de fato realizar esse salvar do que você está salvando é o código back-end, né? Então é toda aquela engrenagem que faz o sistema funcionar, é o back-end. E a gente pode ter uma carreira específica nesse contexto. Então, pessoal, se a gente fosse dar um exemplo melhor até sobre esse contexto de front e back-end, vamos pensar no Netflix, né? Então, muita gente hoje consome Netflix. E aí, o que seria o front-end no caso do Netflix? Então, seria você estar olhando ali a listagem dos filmes, então tem os botões ali para você dizer se gostou ou não, para dar play. E onde entra o back-end, né? Então toda vez que você clica que você gostou de um vídeo ou que você começa a assistir, para e depois consegue voltar de onde parou, toda essa inteligência por trás do negócio, ela acaba ficando no back-end. Então, esse sistema de recomendação, né, que a Netflix acaba tendo, essa inteligência de você voltar o filme onde você parou, de você ficar alternando entre legendas. Então, tudo isso que está por trás dos panos, que não é algo visual, você não está enxergando de fato aquilo, mas aquilo está acontecendo, acaba sendo o contexto do back-end. Ficou mais claro? Sim. Então, para cada caso, existe uma jornada de estudo que você precisa ter. Mas todos eles têm essa mesma estrutura de júnior, pleno, sênior, etc. que a gente vai falar hoje em dia. Então, para você ser um programador júnior, você iria ali escolher mais ou menos
Ou então, ainda é muito comum em algumas empresas o perfil full stack, que é basicamente o programador que faz os dois, mas à medida que o mercado está aí expandindo, é mais comum a gente ver perfil mais especialista do que generalista, tá legal? Então, o programador júnior, ele já tem que ter uma condição ali de aprender algumas coisas um pouquinho mais rápido do que o estagiário, ele já tem que ter condição de conseguir entregar um código um pouquinho melhor do que o estagiário, mas ainda é esperado do júnior que ele consuma muito, né? Que ele peça ajuda, que ele tire dúvidas, que ele estude, que ele aprenda. E para você, então, entrar na área como um júnior, se você for focar em back-end, então, boa lógica de programação, um bom conhecimento de orientação a objeto, um pouquinho de experiência com alguma das grandes linguagens aí de back-end, como C#, Java, Python, etc., conhecimento ali de conexão com banco de dados, alguma coisa do tipo, e um conhecimento básico de criação de APIs e coisas do tipo já deve te garantir aí uma vaga na área. E aí, é claro, pessoal, sem falar de conhecimentos de versionamento de código, um pouquinho de ágil, que isso é meio comum para os dois lados, né? Então, por isso eu não mencionei. Já se você quer ser um programador júnior na área de front-end, alguns conhecimentos que vão te ajudar a conseguir um pouquinho de HTML, um pouquinho de CSS, um pouquinho de JavaScript, já deve te dar aí um bom espaço inicial para você entrar na carreira. Beleza? Então, vamos lá. Após o programador júnior, o próximo passo seria o pleno, né? E aí, de novo, seguindo toda aquela lógica que eu já falei, alguns lugares chamam de engenheiro de software pleno, analista, programador pleno, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como caminhar na senioridade, tá? Então, como é que um júnior se torna um pleno? A gente enumerou algumas coisas aqui que pode ajudar a trazer um pouco mais de clareza. O primeiro ponto é a autonomia. Então, como eu falei, é esperado do júnior que ele ainda consuma muito o time ao seu redor, né? Já um pleno, ele deveria ter uma autonomia um pouco maior. Então, enquanto o júnior ele ainda tem esse respaldo de ficar pedindo ajuda o tempo todo e ficar tentando consultar os outros, o pleno ele já deveria resolver as coisas meio por si e, inclusive, deveria ajudar os júniors a resolver aquele problema. Um ponto importante de salientar aqui, pessoal, é que essa ajuda ela pode ser de várias formas, tá? Ela pode ser por experiência naquela tecnologia, ela pode ser por experiência naquele produto, naquele software que você está fazendo, né? Então, um contexto ali um pouco mais de projeto empresarial. Então, o pleno ele é a pessoa que já tem bem mais experiência do que um júnior, né? A gente já está falando aí mais ou menos de uns 3 anos, mais ou menos, de carreira. É claro que o tempo de carreira, isso hoje em dia já não importa muito, mas seria mais ou menos uma pessoa que já tem uma experiência média e que já trabalha há algum tempo e, de novo, consegue resolver as coisas, consegue influenciar e ajudar os júniors e acaba servindo como um braço direito, um apoio para os seniors, que é o que a gente vai falar depois. Então, recapitulando, como é que eu me torno um pleno? Back-end, de novo, um bom conhecimento sólido de orientação a objeto, um bom conhecimento aí de criação de APIs, de conexão com o banco de dados, essa coisa toda. E aqui no contexto eu já vejo um espaço para a pessoa saber um pouquinho sobre design patterns, criação de microserviços e essas coisas mais contemporâneas de certa forma, e também um pezinho já em conhecimento de nuvem, cloud native, essas coisas um pouco mais modernas. Por outro lado, a pessoa de front-end pleno é a pessoa que já vai ter conhecimento muito sólido em HTML, CSS, JavaScript e já vai começar a ter um conhecimento bom em alguns frameworks de front-end mais comuns como Angular, React, Vue. Então já é uma pessoa que consegue ter um impacto um pouco maior no projeto. Beleza? Vamos para o próximo. Falando agora do sênior, uma pessoa sênior, diferente do pleno e do júnior, ela já é uma pessoa com muito mais experiência, ela já é uma pessoa com uma autonomia bem grande e já é uma pessoa com a capacidade de liderar, de influenciar, de conduzir outras pessoas. Então, enquanto o júnior está ali simplesmente aprendendo, o pleno já tem uma entrega e, obviamente, um aprendizado, e uma influência sobre o júnior. O sênior, ele é a pessoa que puxa toda essa operação. Então, ele é o responsável por garantir a qualidade das entregas,
ele é o responsável por direcionar bem os times ali, ele é o responsável por ajudar os júniors e os plenos nas dúvidas que eles possam ter, ele é o grande responsável por garantir que toda essa engrenagem está girando. Tá legal? E como é que eu faço então para me tornar um sênior a partir do momento que eu sou um pleno? O sênior, pessoal, olhando para o back-end, ele tem que ter muito conhecimento sobre orientação a objeto, um bom conhecimento sobre criação de APIs e microserviços, um bom conhecimento sobre contextos de mensageria, banco de dados, um bom conhecimento sobre nuvem, né, computação em cloud. Então aí a gente está falando sobre bastante coisa, mas ele também tem que ter conhecimentos sobre arquitetura de software, padrões de projeto, né, os famosos design patterns. Ele tem que ter bastante conhecimento estrutural de como construir um software, tá? Então pense você que muitas vezes é o sênior ou o tech lead, que a gente vai mencionar daqui a pouquinho, a pessoa responsável por construir todo o planejamento de um software desde o zero. Então é muito importante essa experiência, essa bagagem de criação de software, junto com o contexto de como eu crio um software. Então eu tenho que ter um conhecimento bem sólido da base, né? De como que eu crio a fundação de um software, como é que eu estruturo ele e como eu subo esse software, como se eu fosse construir uma casa, né? Então é muito importante ter esse conhecimento bem estrutural, consolidado. Tá legal? Pessoal, após o sênior é onde a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque muitas empresas elas têm entendimentos diferentes sobre o que é o após o sênior, tá? Então, em alguns lugares, o que vem imediatamente após o sênior é o líder técnico, tá? Em outros lugares, as empresas acabaram criando cargos como especialista, programador master, aí a gente tem master 1, master 2, a gente tem contextos de consultor. Então, muitas empresas têm esses papéis para poder atender demandas locais. Mas vamos tentar entender um pouquinho aqui. Algumas empresas acabam criando o cargo especialista ou master para poder manter pessoas nessa atuação bem técnica mesmo, por conta disso ser o que a pessoa quer para a jornada dela. Então, um diferencial da área de programação é que você tem o controle sobre qual jornada você gostaria de trilhar. Então, se você é uma pessoa que não quer ter um cargo de liderança, não quer ficar acompanhando pessoas, não quer se distanciar da parte técnica, muitas empresas criaram esses cargos específicos para essa situação, onde a pessoa pode ir crescendo de salário, mas continuar com a mão na massa aí, mantendo a sua atuação bem técnica. Tá legal? Tá bom. Já esses papéis chamados de consultores, muitas vezes engenheiros de software, uma coisa do tipo, ele acaba tendo um viés muito mais técnico, porém estratégico. Então são pessoas que elas vão acabar desgrudando ali da operação do código e vão ficar olhando muito mais sobre como o software que eu estou criando aqui pode conectar com outro software que outro time cria lá, como é que eu melhoro o impacto nesse meu cliente que eu estou atendendo. Então você começa a ter uma preocupação maior do que simplesmente a qualidade do código que eu estou produzindo. Tá legal? Por outro lado, a gente tem papéis, por exemplo, como o líder técnico, que ele acaba já sendo uma pessoa que não vai codificar mais. Algumas empresas ainda pedem que codifique, mas, como eu disse, isso acaba dependendo muito de cada caso. Mas o líder técnico, ele é a pessoa responsável por garantir que o time está ok com as decisões técnicas. Então, como eu falei anteriormente, ele muitas vezes vai ser a pessoa que vai definir como o software é feito. Então, ele vai fazer o desenho arquitetural mesmo de como a coisa está bem estruturada, né? E ele muitas vezes vai acompanhar ali os programadores, tirando dúvidas, servindo como um apoio e garantindo que eles estão entendendo os desafios, que eles estão ali com tudo que eles precisam, tá? Então já acaba indo um pouco mais para o lado de gente / tech, esse tipo de cargo de líder técnico. Por outro lado, a gente tem um papel também que é o arquiteto de software, e é esse que eu gosto. Estou apaixonado. O arquiteto de software, ele é a pessoa responsável por garantir que toda a tua solução ela está bem construída, está bem desenhada, ela vai ser robusta, escalável, vai ter uma boa performance, vai ser segura. Então, o arquiteto de software, ele acaba sendo uma posição, às vezes até depois
dessas que eu mencionei, né? Mas que em alguns lugares ele também é visto como o logo após o sênior, por isso eu estou mencionando aqui. E essa atuação, ela é muito técnica, ao mesmo tempo que ela precisa levar em conta algumas questões estratégicas e de negócio do seu cliente, tá? Mas o arquiteto, então, ele é a pessoa responsável por estruturar bem o seu código e estruturar bem o seu projeto e múltiplos projetos para garantir que eles se conversem bem, que eles estão bem feitinhos e que eles podem escalar conforme demanda. Tá legal? Então, após esse tipo de atuação, pessoal, então a gente tem lá o estagiário, o pleno, o júnior, o pleno, o sênior. Depois do sênior eu posso virar um especialista ou um tech lead, alguma coisa do tipo. Posso virar depois um arquiteto. E após isso a gente já vai acabar indo para posições muito mais gerenciais. Tá? Então, geralmente, após o arquiteto, após o líder técnico, a gente vai ter o gerente de TI ou gerente de engenharia. Esse cargo, pessoal, ele já é muito mais focado em pessoas do que simplesmente em parte técnica, tá? Então, um gerente de engenharia, um gerente de TI, ele vai acabar tendo ali um ou mais times que ele toca e ele às vezes conta com lideranças intermediárias como os tech leads ou coordenadores ali de time, e a responsabilidade dele é garantir que toda aquela operação está rodando legal. Então ele fica olhando muito sobre quais pessoas estão designadas para quais projetos, ele fica olhando quais são as competências daquelas pessoas e se aquilo está alinhado com o que o projeto precisa. Ele fica de olho em novos projetos que vão surgindo, ele fica de olho em quão bem construído está aquele software ou aqueles softwares, né, daqueles times. Então ele tem uma visão um pouco mais tática ou estratégica de toda essa operação de tecnologia, tá? E geralmente esse papel ele acaba reportando para um diretor ou um CTO. Tá, mas aqui como é que eu faço para eu transitar entre um arquiteto, um especialista para um cargo de gerência? Tá legal? Então, pessoal, o gerente ele é a pessoa que tem que ter o que a gente chama de soft skills muito mais apurado. Então, o que são as soft skills? Então, a gente diz que existe as skills técnicas, que é você saber programar, você escrever um código bem, você saber boas práticas, e as soft skills são habilidades que você tem interpessoal, né? Então, a sua comunicação, o seu poder de influência, o quanto você se comunica bem, o quanto você consegue criar todo um raciocínio, fazer um storytelling. Então, isso acaba diferenciando pessoas que estão em operações mais mão na massa ali de código de pessoas que estão em operações mais estratégicas. Então, se de repente você tem um perfil bem comunicativo, você sabe ali lidar com pessoas, você sabe gerir conflitos, essas posições de gerência podem acabar sendo um bom fit para você, tá? Mas aí, então, se você quiser transitar dessas posições acima do sênior para um gerente, é importante que você desenvolva o seu storytelling, é importante que você desenvolva a sua comunicação, é importante que você desenvolva o seu poder de influência, é importante que você desenvolva saber lidar com pessoas no geral, tá? E aí entra alguns pontos como você saber fazer uma gestão de um backlog, gestão de um time, gestão de métricas, mas aí cada empresa acaba tendo o seu processo e é importante que você veja na sua empresa ou na empresa que você quer entrar quais são as skills que eles pedem, tá legal? Após o gerente, a gente acaba chegando muito próximo do topo da pirâmide aí. Por quê? Porque algumas empresas acabam tendo os donos, os sócios, logo após o gerente, tá? Nesses casos, é muito difícil o gerente virar um sócio ou virar um dono, mas aí, se for o caso, cada empresa acaba tendo o seu contexto. A gente vai abordar aqui alguns casos onde existem papéis de diretor ou de vice-presidente de engenharia ou de head de engenharia, tá legal? Então, no caso do gerente, se ele quiser se tornar um diretor ou um VP ou um head de engenharia, geralmente o que ele precisa fazer é conseguir ter um impacto maior. Então, como eu falei, muitas vezes um gerente ele cuida de uma conta, né, de um cliente específico, e esse cliente pode ter vários projetos. Quando a gente fala de um diretor, de um VP ou de um head, a gente já está falando de um impacto muito maior na empresa. Então ali a gente está falando de vários clientes, várias contas, às vezes clientes de países diferentes. Então
é muito importante que você continue evoluindo as suas soft skills, mas também acabe desenvolvendo capacidades executivas, e isso com certeza vai te levar mais longe, tá? Então, para uma posição ali de diretor, é importante que você já fale talvez novas línguas, que você acabe tendo uma experiência bem intensa nessa gestão de projetos e como você gere um portfólio, né? Um catálogo ali de clientes maior, como é que você faz essa gestão do risco, como é que você treina outros gerentes, né? Então a gente acaba falando um pouco mais desse contexto. Daí para cima, pessoal, a gente tem CTO e posições de partnership, onde fica bem difícil para a gente abranger aqui, porque cada empresa vai ter o seu caso. Mas perceba que a gente conseguiu traçar desde o estagiário até um diretor, bem ali passo a passo, dando os recortes de como você consegue ir transitando para esses cargos. Tá legal? Legal! Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários pra gente. E se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que de repente está curioso para aprender mais sobre a área. E qualquer dúvida, só manda no nosso Instagram também que a gente responde. Tá legal? Um abraço, te vejo na próxima.